entregado como se entregou. Se não tivesse caminhado a trilha que andou, não haveria outra chance para quem errou. Se Cristo não tivesse dado o exemplo que Ele deu, e não tivesse dado a outra face, e se tivesse desistido antes de morrer, não haveria nova vida para quem nele crê. Veja o corpo pendurado, olhe para a luz, veja o amor crucificado, mas além da cruz, se ele não tivesse amado como ele amou, e não tivesse se entregado como se entregou, se não tivesse caminhado a trilha que andou, não haveria outra chance para quem errou. Se Cristo não tivesse dado o exemplo que Ele deu, e não tivesse dado a outra face, e se tivesse desistido antes de morrer, não haveria nova vida para quem nele crê. Veja o corpo pendurado, olhe para a luz, veja o amor crucificado, mas além da cruz, ressuscitou. olhe para a cruz, Veja o corpo pendurado, olhe para a luz, o amor crucificado, mas além da cruz, Amigos e irmãos, um bom dia. Domingo de Páscoa, nosso Salvador ressuscitou, aleluia. Gostaria de saudá-los com um relato da ressurreição que se encontra no Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, versículos 1 a 6. Marcos 16, 1 a 6. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Com esta palavra, iniciamos esse momento de culto, de Páscoa, em nome do Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Eu quero convidá-los a termos um momento de oração e logo em seguida um tempo de louvor. Bondoso Deus e Pai, te louvamos e agradecemos pela tua infinita misericórdia, pelo túmulo vazio, pela ressurreição do teu amado Filho, que é o penhor da nossa própria ressurreição. Em meio a tempos tão conflituosos e difíceis, incertezas que nos cercam, nós queremos olhar para esta mensagem cheia de esperança, cheia de certezas. Cristo ressuscitou e Ele é o primogênito dentre aqueles que irão ressuscitar.
Guarda o nosso coração nesta viva esperança e abençoa-nos, ó Pai, neste dia em que celebramos a vitória da vida sobre a morte. Em nome de Jesus, Ele que contigo e o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Um só Deus em majestade e glória. Amém.
Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão no Espírito Santo estejam conosco agora e sempre. Amém. Hoje estamos celebrando a Páscoa e gostaria de, neste culto, nos levar a meditar sobre o impacto da ressurreição de Jesus Cristo para a história. Em momentos tão conturbados e repletos de corações temerosos como os que vivemos hoje, quero trazer-lhes à memória aquilo que nos dá verdadeira e concreta esperança. Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 1, versículo 4 a 6. Perdão, Apocalipse 1, 4 a 6. Lá nós lemos: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reinos sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos nos situar um pouco. O livro de Apocalipse foi escrito por volta da década de 90 da nossa era cristã, quando Domiciano era imperador em Roma. Domiciano, ele reinou de 81 a 96 depois de Cristo. Vejam, há registros a respeito do seu governo despótico e cruel. Tácito e Plínio falam dos horrores daqueles dias, quando a aristocracia e o Senado romano foram dizimados pelas suspeitas de traição do imperador Domiciano. Os cristãos também foram vítimas, porque Domiciano se auto-intitulou Deus, colocou estátuas suas em vários templos e exigia a adoração, o culto ao imperador. Vejam, logo ele superou Nero na crueldade. Ele punia e bania também de forma cruel aqueles que estavam debaixo da sua suspeita. E vejam que nos escritos, quando Domiciano escrevia um édito ou uma carta, ele colocava no cabeçalho: Nosso Senhor e Deus ordena. Domiciano queria ser adorado como Senhor. E Senhor aqui não é um pronome de tratamento, de gentileza. Senhor aqui significa todo-poderoso. Pantocrator. Kyrio Pantocrator. Senhor todo-poderoso. E os cristãos diziam: não, existe apenas um Senhor todo-poderoso, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Na liturgia do palácio, Domiciano fez um verdadeiro culto, aonde a sua pessoa era tratada de maneira divina. E a igreja da Ásia, as 7 igrejas da Ásia, recebem uma carta de Jesus Cristo, por intermédio de João, que estava então agora exilado, banido na ilha de Patmos. Estas igrejas estavam sendo perseguidas por esse cruel imperador. E para estas igrejas perseguidas, Jesus Cristo se revela como sendo o Alfa e o Ômega, o verdadeiro Senhor todo-poderoso sobre o universo e que virá para julgar os vivos e os mortos, os grandes e os pequenos. Domiciano queria ser adorado, porém João exorta que a glória e o domínio para todos sempre devem ser dados somente a Deus. Somente Jesus Cristo é o Senhor todo-poderoso, Senhor sobre o universo, sobre Domiciano e todos os reis da terra. E todos eles serão julgados por Cristo. Vejam, vamos ler o versículo 4. Novamente, João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça para vós e paz da parte daquele que é, que era e que virá, e da parte dos 7 Espíritos que estão diante do trono de Deus. Ainda o versículo 5, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o soberano entre os reis da terra, aquele que nos ama e que nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue.
Veja, como eu dissera antes, o livro tem como endereço as igrejas, as 7 igrejas da Ásia Menor. Elas eram igrejas reais, históricas, e que conheciam o apóstolo João. Sabemos também que a mensagem foi escrita para aquelas igrejas. Porém, os alertas emitidos aos cristãos das igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia não se dirigem exclusivamente para cada uma daquelas igrejas somente. Elas dirigem-se a todas as igrejas em todos os tempos. O refrão que aparece nas cartas, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, é um vocativo para todas as épocas, em todas as igrejas, aonde houver ouvidos para ouvir a voz de Cristo. Portanto, a mensagem ainda é para nós hoje. Graça e paz é a saudação favorita de Paulo em suas cartas, e tornou-se também a saudação costumeira entre os cristãos. Após a saudação, então, de graça e paz, João indica a origem desta saudação, da parte daquele que é, que era e que virá. João indica agora a origem, então, da mensagem. Ela vem do próprio Deus eterno. E aqui João faz um paralelo com o texto de Êxodo, capítulo 3, versículo 14, perdão. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E a intenção dessa expressão, eu sou o que sou, é revelar a eternidade de Deus que controla a história humana. Ou seja, vejam, aquele que é, que era e que virá, ele é o que será, ele é o que é, eu sou o que sou. Primeira coisa, João então está dizendo que essa saudação de graça e paz vem da parte do eterno Deus, aquele mesmo que apareceu lá para Moisés na sarça ardente. Continua ele, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. João aqui se refere aos 7 espíritos que estão diante do trono de Deus. O número 7 que se repete em Apocalipse simboliza sempre plenitude e perfeição. No caso aqui, significa a perfeição da obra do Espírito Santo, a plenitude da obra do Espírito Santo. E a referência aqui está no profeta Zacarias, capítulo 4, versículos 2 a 6, aonde aparece então, na visão, um candelabro de ouro e um vaso de azeite em cima com suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Ou seja, a visão do candelabro de 7 braços, iluminado. E ainda prossegue Zacarias, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, é na plenitude da obra do Espírito Santo que o Evangelho de Deus caminha sobre a terra. O Espírito está diante do trono de Deus. O Espírito Santo é Deus, junto com o Pai e com o Filho. O Espírito Santo vem da parte do Pai e do Filho, e é enviado pelo Pai e pelo Filho ao mundo. E segue ainda João. Vejam, a graça e a paz, a saudação, vem da parte do eterno Deus, o Pai, vem da parte do Espírito Santo, e também vem da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o soberano entre os reis da terra. Portanto, soma-se ao Pai e ao Espírito Santo, agora a pessoa de Jesus Cristo. Portanto, a mensagem de graça e paz que João traz às igrejas sofredoras vem da parte do triuno Deus. Não é uma saudação apenas de educação, uma saudação de salamaleques, não. É uma saudação repleta de bênção, que vem da parte de Deus, o Pai eterno,
do Espírito Santo pleno de boas obras e do Filho ressurreto dentre os mortos e que governa o universo. Essa graça e essa paz trinitária, assim deixam de ser, repito, meros salamaleques e formalidades que demonstram educação e polidez por parte do apóstolo e assume outra natureza. Queridos, estamos diante de uma afirmação de encorajamento na graça salvadora de Cristo e a certeza de paz, mesmo em meio às provações mais duras. Pois esta garantia de graça e paz parte da Trindade diretamente para o coração atribulado dos irmãos que estavam sofrendo no primeiro século. A graça e a paz serão dádivas do triuno Deus, a sua igreja atribulada também em todos os tempos, até a consumação dos séculos, revelando que Deus é o único Senhor Todo-Poderoso. João continua caracterizando a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é a fiel testemunha. A testemunha fiel é aquela pessoa que presencia um fato e conta com fidelidade aquilo que presenciou. A testemunha fiel é aquele que revela exatamente quem é o Pai por meio de suas obras, ensino e vida. Pois esta testemunha estava desde o princípio na eternidade com o Pai. Jesus Cristo é esta testemunha fiel. Pois ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito o tornou conhecido. Ele é a imagem do Deus invisível. E Ele é a expressão exata do ser de Deus. Jesus Cristo não apenas viu a Deus como Ele é, mas Jesus revelou a Deus plenamente em si e por si. Ele mesmo diz: quem me vê, vê o Pai. Jesus é a exata expressão da imagem de Deus no mundo. Ele também é o primogênito dentre os mortos. O termo primogênito dentre os mortos significa que Cristo é o primeiro a ressuscitar sem morrer novamente. Cristo precede a todos. Assim, Cristo é diferente de todos os outros que ressuscitaram antes. Jesus Cristo é diferente do filho da viúva de Naim que ele ressuscitou, ou do seu amigo Lázaro, porque todos estes voltaram a morrer. Jesus é aquele que inicia a ressurreição definitiva, aquela que virá. Jesus Cristo é o inaugurador de uma nova humanidade, o primeiro a inaugurar a era vindoura que nos aguarda, quando Ele retornar nas nuvens com poder e glória. E aqui, queridos, está a grande e maravilhosa mensagem da Páscoa. A esperança da futura ressurreição dos crentes depende da ressurreição de nosso Senhor. E Ele ressuscitou, isto é verdade, aleluia! Em sua ressurreição, Cristo venceu a morte, para podermos participar da justiça que Ele nos oferta na cruz. Justiça que Ele adquiriu para todos nós. Portanto, dois fatos ilustram a esperança de nossa ressurreição. O primeiro fato é que Jesus foi ressuscitado no mesmo corpo no qual Ele morreu. Em Lucas 23:39, vemos que Jesus não ressuscitou apenas na forma do Espírito, mas fisicamente. E no relato da ressurreição que lemos em Marcos 16, o túmulo está vazio. O segundo fato é que nós teremos corpos iguais ao corpo de Cristo. Paulo afirma que Ele é as primícias dos que dormem, em 1 Coríntios 15:21. A ressurreição implica uma continuidade entre o corpo físico que temos agora e o corpo que teremos no futuro, conforme experimentou o primogênito dentre os mortos. Que mensagem maravilhosa de esperança. Prossegue ainda João: Ele é o soberano entre os reis da terra.
Jesus Cristo reina absoluto sobre todos os imperadores e governos mundiais em todos os tempos, e Ele governa também toda a criação. Ele está sentado em um altíssimo e glorioso trono e reina sobre céus e terra com toda a autoridade. Tudo veio dele e é para ele, porque por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória para sempre. Amém. Jesus Cristo, por sua vitória na cruz e sua ressurreição, foi exaltado à mais alta posição, como Filho unigênito, coroado de glória. E por isso seu nome está acima de todo nome. Por trás de todos os acontecimentos caóticos da história, incluindo pestes e a pandemia do coronavírus, onde reis pensam estar no controle, como Domiciano e todos os outros tiranos ao longo da história. No meio deste contexto, onde as pessoas ficam inseguras diante de catástrofes e pestes, nós erguemos os nossos olhos para o alto e sabemos que Jesus Cristo foi exaltado à direita de Deus, e que Ele governa sobre céus e terra. Ele reina, e Ele jamais abandona os seus filhos no pesar. Apocalipse é uma carta que revela o consolo de Deus e a derrota de todos os sistemas deste mundo que estão indo à bancarrota. Quando os aliados tomaram a Normandia, a Segunda Guerra Mundial foi moralmente vencida. Ali foi o dia D. Quando as tropas aliadas invadiram Berlim, a guerra de fato terminou, ali foi o dia V. Mas no dia D ela já estava vencida. Quando Cristo morreu e ressuscitou, foi o dia D de Deus. Todos os poderes deste mundo já estão derrotados e vencidos na cruz e ressurreição de Cristo. O cristão aguarda o dia V, quando Cristo voltar nas nuvens com poder e glória, trazendo junto de si a realidade da ressurreição dentre os mortos e a participação perene do novo céu e da nova terra, no novo céu e na nova terra da sua bendita glória. Está aqui o cerne do que celebramos neste culto de Páscoa. O crucificado que ressuscitou dentre os mortos governa, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. A guerra já está vencida por Cristo contra os poderes malignos que atuavam neste mundo. Um a um Ele está os despojando e os colocando de joelhos. Cristo supera os poderes anti-Deus que atuam na nossa realidade, derruba-os dos seus tronos, os põe de joelhos diante de si, e o último inimigo a ser destruído será a morte, de acordo com Paulo em 1 Coríntios 15, 26. E enquanto a história caminha para a sua consumação, o triuno Deus saúda a sua igreja com graça e paz, com a graça salvadora que os torna participantes da ressurreição vindoura, e do novo céu e da nova terra. E paz, pois sabem que a história e o seu desfecho não está nas mãos de um destino caprichoso, ou nem nas mãos dos homens, mas nas mãos de Cristo, e que Cristo está presente no meio do seu povo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos tempos, afirmou Jesus aos seus. Não tenha medo, tenha fé. E aqui é algo fantástico. Aquele que nos ama e que nos libertou dos nossos pecados por meio de seu sangue. Primeiramente, João afirma que Jesus Cristo nos ama. Essa afirmação na língua grega original deixa claro que o amor de Cristo é algo contínuo e permanente. Assim como Jesus Cristo era, é e há de vir, Ele amou, Ele ama e Ele amará eternamente os seus. Filhos e filhas de Deus, vocês são amados e amadas eternamente por Cristo. O amor dele não diminui.
Ele amou, Ele ama, Ele está amando agora sem sofrer alterações. E em seguida João afirma, nos libertou dos nossos pecados para nos constituir reino e sacerdotes. Jesus Cristo nos ama e por isso nos libertou de uma vez por todas dos pecados. Os cristãos, em face da perseguição romana, deveriam lembrar-se que Cristo morreu na cruz para libertá-los porque os amava, ama e amará eternamente. Esse amor de Deus é demonstrado na história objetivamente por meio da morte de Cristo. Em Romanos 5:8, o apóstolo Paulo diz: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E que o sangue foi o instrumento pelo qual Deus utilizou-se para libertar os eleitos dele. O sangue aponta para o sacrifício do cordeiro no altar, representando a morte sacrificial e substitutiva de Cristo pelos pecadores. Esta figura está tanto presente no dia da expiação no Antigo Testamento, quanto na Páscoa, onde Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e com seu sangue paga o preço para libertar os homens da escravidão do pecado. O sacrifício perfeito de Cristo foi motivado pelo seu perfeito amor ao seu povo. O sangue do homem-Deus é o selo eterno e garantia do seu amor para o seu povo. Este sangue é a graça da salvação. É por este sacrifício que somos agraciados. E pela certeza do amor de Deus podemos ter paz, porque a nossa história está nas mãos do Senhor. E nestes dias atribulados, temos de repetir: ensina-nos a contar os nossos dias, a fim de que alcancemos um coração sábio. E contar os nossos dias se faz levando em conta a matemática de Deus. Contamos os nossos dias somando a eles a graça e a paz que brota do coração da Santíssima Trindade. Algumas aplicações. Primeiro, graça e paz. Estamos diante de uma afirmação de encorajamento na graça salvadora de Cristo e na certeza de paz mesmo em meio às provações mais duras, pois esta graça e esta paz nascem do coração do Trino Deus, diretamente aos corações atribulados de nossos irmãos no primeiro século e para os nossos corações atribulados hoje. Quer seja em perseguição, guerra ou pandemias, até a consumação dos séculos, Cristo está conosco, revelando graça e paz, revelando que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é o Alfa e o Ômega, que tem a história no seu início e no seu desfecho, e tudo entre esses dois extremos em suas mãos. Graça e paz significa que em meio às tribulações, os filhos de Deus encontram no seu coração um abundante celeiro de provisão e sustento para suas almas sequiosas, famintas e cansadas. E quando eu penso em Deus e sua provisão de graça e paz, eu uso a imagem do príncipe dos pregadores Charles Haddon Spurgeon. Nós somos formiguinhas diante de um celeiro de provisões. Assim somos diante do amor, da graça e da paz que Deus tem para os seus filhos. Vamos usufruir desta graça e desta paz. Por isso não tenham medo, tenham fé. A segunda coisa, a mensagem de Apocalipse fala a todas as épocas e também a nossa época. O cristão é desafiado a viver a sua fé sem vacilar. Terceira e última aplicação. Em Cristo Jesus você é amado por Deus com um amor inseparável.
Romanos 8, 38 a 39, Paulo diz: porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nada, nem Domiciano, nem nenhuma outra força nesse mundo, nem a pandemia, nem mesmo a morte quando ela vier, nos separa do amor de Cristo, da sua graça e da sua paz. Não importa o que acontecer, firmados na vitória de Cristo, somos sempre e seremos mais do que vencedores, pois Ele nos ama. Essa é a grande mensagem do livro de Apocalipse. Baseados na sua vitória e em seu amor, somos vocacionados a servir a Cristo como sacerdotes, proclamando sua palavra, exaltando o seu nome como o único e verdadeiro Deus e prestando culto somente a Ele com total fidelidade de coração até a morte, sermos fiéis até a morte para recebermos a coroa da vida. Sim, permanecermos fiéis, a fim de recebermos no final a coroa da vida, quando formos ressuscitados pelo ressurreto. E eu imagino o dia em que as nuvens irão se abrir, e as trombetas tocarão, e o nosso bendito Redentor virá nas nuvens com seus anjos em poder e glória, e chegará diante das sepulturas e chamará cada um dos seus filhos pelo seu nome, dizendo: levanta, levanta, levanta. E os seremos então acolhidos com Ele nas nuvens, cada um dos seus filhos. E aqui eu repito a história que contei há 2 semanas, quando Martim Lutero perde a sua filha Madalena, a qual ele preparara para a morte. Ela estava gravemente enferma. Ele era muito apegado a ela, e quando ela estava no caixão, Lutero pede: por favor, não coloquem a tampa pregada sobre o caixão, porque eu sei, eu creio que Cristo irá ressuscitá-la no último dia. Irmãos, esta é a mensagem da Páscoa. Seremos ressuscitados pelo ressurreto. E o lema maravilhoso dos irmãos morávios pietistas, em torno de um cordeiro ressurreto com a cruz como estandarte de vitória sobre a morte e sobre o mal, naquele selo dos irmãos morávios está escrito: nosso cordeiro venceu, vamos segui-lo. O nosso Salvador venceu, vamos segui-lo. Não pare, não desista. O túmulo está vazio e o céu e o mundo está pleno da presença de Deus. Amém. Convido-os para, em resposta a esta pregação, professarmos juntos a nossa fé nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no 3º dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Ouvimos ainda mais um hino de louvor a Deus. Eu sei que foi pago um alto preço
nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Vamos curvar nossas cabeças e orarmos. Senhor Deus e Pai, obrigado porque mediante Jesus Cristo, Tu nos oferta a certeza da vida eterna e da ressurreição dentre os mortos. O nosso Cordeiro venceu, ajuda-nos a servi-lo e a segui-lo em fé, sem medo. O perfeito amor lança fora todo medo, e Cristo é o perfeito amor, é o amor encarnado. Senhor, obrigado porque Tu nos amas com lealdade e fidelidade. Ajuda-nos a passar estes dias maus, confiados nas Tuas mãos, pois em Tuas mãos os nossos dias estão bem guardados, Senhor. E através de Jesus Cristo, Tu te manifesta conosco até a consumação dos séculos. Dá-nos esperança e fé, e que esta mensagem de que o Teu Filho governa o mundo, o universo, a criação, governa sobre todas as forças que atuam no mundo. Traga-nos, Senhor Deus, a certeza de que a história está conduzindo a um bom término, está sendo conduzida a um bom término. Assim eu oro grato em nome de Jesus, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor vos abençoe e vos guarde. Nosso Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. E assim os abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, de Deus o Pai e do Santo Espírito estejam com vocês. Sirvam com alegria e feliz e abençoada Páscoa. Amém. Porque Ele